Como foi dito no vídeo anterior, eu prometi aos amados que iria mostrar aonde está escrito que o Evangelho já foi pregado em todo o mundo e que, segundo Paulo escreveu, deixando um vestígio de como nós podemos ficar percebidos em relação à volta do Salvador, está escrito no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que depois iremos abordar dentro desse mesmo tema, que se chama a vinda do Salvador. Iremos expor aos irmãos os fatos relacionados ao mesmo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O mundo presente da época, porque nós, irmãos, somos uma sequência daquele mundo. Nós somos uma sequência do que já existia. Nós somos considerados um novo mundo, mas o mundo a qual o Salvador se refere, e que Paulo também se refere, é aquele daquela época. Nós somos sequência, mas participamos, somos filhos dos que nos colonizaram, que pertenciam àquele novo mundo. Eu acho que os irmãos já passaram a entender a minha linha de raciocínio. Então nós vamos para Colossenses, e no primeiro capítulo diz o seguinte: damos sempre graças a Yahweh, Pai de nosso Salvador Yahushua, o ungido, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé no ungido Yahushua, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Yahweh, na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conselho, e quando a vós outros, fiel ministro do ungido, a qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Se os irmãos derem continuidade à leitura, quando chegar no verso 23 desse mesmo capítulo, se bem que, como já disse em outros vídeos, eu simplesmente os dou como referência, mas que os amados leiam todo a carta ou todo o livro, não fique baseado em capítulos e versículos e epígrafe, pois a maioria das vezes nos induz ao engano, porque foi criado pelo sistema que domina a humanidade. E diz assim no verso 22: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, Shaul, me tornei ministro, que foi pregado a toda criatura, cumprindo assim cabalmente a palavra que o Criador se refere aqui no capítulo 24 de Mateus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
As nações que existem, como o Brasil, o exemplo do Brasil, já vieram, irmãos, de nações que já existiam naquele mesmo período. Somos só uma sequência daquelas nações. Dando sequência no verso 15 do capítulo 24 de Mateus, diz: Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de sua casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ele está falando do mesmo período do ano 70 DC, que é a destruição do templo. Está respondendo aos apóstolos, aos discípulos que chamaram ele num canto e perguntaram a ele sobre no Monte das Oliveiras achava-se Yahushua assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O Salvador está respondendo dentro desse texto essas três perguntas que têm que ser sabiamente divididas dentro desse texto para se entender o contexto do que o Salvador quer nos apresentar. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de sua casa alguma coisa. Ou seja, quando os romanos no ano 70 DC invadiram Jerusalém e grande foi a carnificina, pois os judeus estavam rebelados contra Roma, causando assim a destruição do templo, a qual no início do texto que nós estamos abordando, o Pai diz, o Criador diz: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E se nós analisarmos na história, meus amados, isso aconteceu, essa profecia a qual se dirige o Salvador Yahushua, aconteceu no ano 70 da nossa era, quando o general romano, que se não me falha a memória no momento é Tito, destruiu o templo judaico em Yahushua, a qual restou com pedra sobre pedra, cumprindo assim a profecia de Yahushua. E o texto está relacionado justamente a esse período, por isso que ele diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, alguns anos depois, aquela mesma geração, a qual foi dito que é os apóstolos, muitos deles ainda, e até mesmo os que ouviram o que o Salvador falou naquela ocasião, se cumprirem nos seus próprios dias aquelas palavras. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Existem dentro da história várias razões do porquê que o Salvador falou sobre isso. Os irmãos
Procurem as informações dentro dos anais da história. Não é preciso dizer o porquê das grávidas, que todo mundo sabe que a mulher, quando fica grávida, quando está grávida, principalmente nos últimos restantes dos meses, ela se torna muito fragilizada. E em relação ao sábado, simplesmente porque os judeus, nos sábados, se não me falha a memória, eles fechavam as portas de Jerusalém para que nenhum outro povo entrasse pelas mesmas no dia de sábado para realizar trabalhos, porque ainda havia o costume dos judeus em relação a esses mandamentos que está relacionado no livro, no Velho Testamento, pois eles ainda não entendiam a missão do Salvador, que era cumprir toda a lei, e que toda a lei foi abolida no madeiro, quando ele foi pregado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ali acaba o fim da lei, é o ungido, é o Salvador. Então, quando esse general se aproximasse para destruir Jerusalém, que aconteceu no ano 70 DC, seria muito dificultoso a fuga para o monte, por estar a cidade totalmente fechada, dificultando assim a fuga. Por isso que ele pede para que os seus discípulos orem, para que quando chegar o momento dessa investida de Roma, que foi poderosa em relação ao povo judeu no período do ano 70 DC, para que o Pai os livrasse. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Grande foi a tribulação, muitos judeus perderam a sua vida. Nesse período. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o ungido, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos ungidos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ou seja, será algo visível. Quando alguém disser, não, ele está no eirado ou está no deserto, não acrediteis, porque será visível a volta do Salvador. Todo olho o verá, os povos se lamentarão. Isso está escrito logo após na sequência, que vamos dar no próximo vídeo. Quando disserem o Messias está no deserto ou qualquer outro local, não acrediteis, porque vai ser algo visível, todo olho verá. Está escrito isso. Vamos dar sequência nos outros vídeos a respeito desse mesmo assunto. Espero que o Espírito do Pai esteja abrindo o entendimento dos amados irmãos para compreender o que as Escrituras estão nos expondo. Um abraço e desejo tudo de bom.